Amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? A chuva está sendo derramada abundantemente, né? Amém? Eu queria pedir que você abrisse comigo a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao 5. Romanos, capítulo 5, verso 3 ao 5. Amém? Romanos 5, versos 3 ao 5. Romanos 5, versos 3 ao 5. Eu vou ler esse texto na versão NVI, porque eu queria chamar a atenção para vocês a respeito de uma questão nesse texto. Amém? Uma tradução que traz mais precisão ao texto que a gente está lendo. Amém? Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. A palavra de Deus diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Na tua Bíblia pode estar escrito experiência, tá? A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ou a experiência, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, ó Pai, obrigado, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, ó Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, ó Pai, para bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Estamos, ó Pai, diante da Tua palavra e Te pedimos, ó Pai, nesta noite, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai, que a Tua palavra alcance, Senhor, o propósito que o Senhor destinou nesta noite, ó Pai. É o que pedimos, Senhor, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então, irmãos, eu queria que você falasse para o irmão que está do teu lado, não desista. Você sairá mais forte dessa aflição. Amém? Não desista, você vai sair mais forte dessa provação, dessa aflição que você está passando. Amém? A gente vai ver aqui o texto, o apóstolo Paulo nos ensinando, e ele começa o texto assim, no verso 3. E não somente isso, mas também nos alegramos, nos gloriamos. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo de primeira já desfaz uma mentira que tem sido pregada por aí há algum tempo. Amém? Que o crente só vai se alegrar na situação boa. Não, ele já começa falando aqui, mas também nós nos alegramos, nos gloriamos nas próprias tribulações. É duro, irmãos, mas é algo que a gente tem que aprender. É algo que a gente tem que entender no nosso espírito para a gente viver na prática. O apóstolo Paulo está falando, não vai ser só na esperança, na glória que nós vamos se alegrar, não. Nós vamos nos alegrar também nas nossas dificuldades. Nós vamos nos alegrar também quando estivermos passando por aflições. Amém? E nós vamos entender mais à frente por quê. O significado, irmãos, é que nós nos regozijamos não apenas na esperança, ele está falando ali de salvação, ele está falando ali do que Jesus já fez por nós na cruz e dos direitos que ele conquistou por cada um de nós, a justificação, a redenção dos nossos pecados, ou seja, o próprio efeito que a fé produz na nossa vida. Mas ele está ensinando para a gente, nós vamos nos alegrar, nós vamos ter alegria, nós vamos triunfar mesmo em meio às provações e tribulações da vida. Amém? Então, irmãos, quando você estiver passando por dificuldade, não reclama. Não reclama, nós estamos aprendendo no seminário que o deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar para você fazer tua tenda e morar. É um lugar que você vai passar por ele. É um lugar que você vai estar aprendendo e vai ver o milagre de Deus operando na tua vida. Mas você vai entender que na tribulação é um momento que você deve se alegrar no Senhor. Não porque nós sejamos masoquistas, que gostamos de apanhar, nada disso, irmãos, mas é porque a tua alegria não está nas coisas visíveis, mas está no teu espírito. É o que o Senhor Jesus Cristo fala, que Ele nos deu uma paz que excede a todo entendimento. Então a tua paz não está baseada nas coisas que você vê,
das coisas que estão acontecendo favoravelmente a você, mas tua paz vem de Jesus, a tua paz vem de Deus, a tua paz vem do Espírito Santo. Então ele começa falando, ele começa nos ensinando que nós carregamos nossa alegria e triunfo mesmo em meio às provações e tribulações. Amém? Então nós temos que nos agarrar, irmãos, à fé. Porque o teu espírito vai ser alimentado pelo Espírito de Deus e você vai estar forte para passar a tribulação que quer que você passe, que é a tribulação que você pode estar passando neste momento. Amém? Jesus nos ensinou a nos alegrarmos nas perseguições. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, e Tiago 1, capítulo 1, verso 2 e 4, fala assim, 1 Mateus 5, 11 e 12, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está nos falando, que a aprovação vai produzir perseverança, e a perseverança vai ter um propósito, vai ter uma finalidade, que é fazer com que nós sejamos maduros e íntegros. Então, amados, a aprovação, ela vem para te aperfeiçoar. A aprovação não vem para te destruir. A aprovação vem para extrair de dentro de você o melhor que você tem. E você vai entendendo no teu espírito, na tua vida, um modo de viver. Um modo de glorificar a Deus com a tua vida. Agora, Tiago 1, 2 e 4 foi o que nós lemos. Agora, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. O próprio Senhor Jesus Cristo falando para nós exultarmos e nos alegrarmos quando nós formos perseguidos por conta do nome dele. Nós vivemos, amados, hoje uma sociedade que você pode falar mentira à vontade, que as pessoas te aplaudem. Mas se você fala a verdade, você é cancelado. Então as pessoas estão em busca de belas mentiras, enquanto a verdade fica de lado. E o Senhor Jesus Cristo foi claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ele. E nós temos visto surgindo muitas teorias, muitas doutrinas, muitas mentiras sendo pregadas e arrebanhando milhares e milhares de pessoas, que está muito distante do que o Senhor Jesus Cristo está falando. Tem pessoas, amadas, recebendo aplausos do mundo. Então, quando nós recebemos aplausos do mundo, irmão, nós temos que ligar o nosso alerta para saber que tem algo que não está combinando com o que a Bíblia tem nos ensinado. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que nós devíamos nos alegrar e exultar quando nós fôssemos perseguidos e eles mentiriam a respeito de nós por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o mundo te aplaudir, quando o mundo começar a nos aplaudir, nós temos que levantar a bandeira de alerta. O sinal de alerta tem que ligar na nossa vida, porque o mundo está em trevas e quando você chega perante ele, você revela o próprio pecado dele, trazendo a luz de Cristo. Então, por isso que eles perseguem os cristãos verdadeiros, por isso que eles falam mentira a respeito do evangelho, por isso que hoje na mídia, na internet, na televisão, no rádio, podem fazer piada, não pode fazer mais piada a respeito de nenhum assunto, somente a respeito da fé cristã. Podem fazer o que quiserem, não podem fazer mais o que faziam antigamente, mas podem fazer filmes degradando, violando e envergonhando a fé cristã. Então, amados, nós temos que estar alerta a respeito dessa palavra, para quando você for perseguido pelo nome do Senhor Jesus Cristo, você se alegrar, porque você vai saber no teu coração e no teu espírito que você está fazendo a coisa certa. E não se entristecer, porque se você se entristecer, se você reclamar, se você murmurar, você vai passar por mais tempo a respeito da aprovação que Deus está te passando, a respeito da aprovação que você está passando. Porque, como eu falei, a aprovação não é para te reprovar. A aprovação é para mostrar o que há de belo dentro de você. Amém? Então o apóstolo Paulo começa, mas também nos alegramos, também nos gloriamos nas tribulações, também nos gloriamos nas dificuldades que nós temos passado, sabendo que a tribulação vai produzir
perseverança. Então, você vai entender que a prova produz perseverança, a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança tem um propósito, que é que você cresça, que você seja maduro, que você esteja íntegro na presença do Senhor. Aí eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. E por que nos alegramos? Porque sabemos, nós temos certeza do que Deus já fez a respeito de nós naquela cruz por intermédio de Jesus. A palavra diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós nos alegramos porque nós cremos. Nós nos alegramos porque sabemos que o que foi feito na cruz foi muito grande a respeito de mim e de você. Então, por mais que as circunstâncias não sejam boas, por mais que a provação seja grande e prolongada muitas das vezes, amém? Por mais que a provação não passe de um dia para a noite, você esteja vivendo uma provação longa da tua vida, você tem uma certeza no teu coração, a fé que Deus te deu, a fé que Deus te abençoou com a fé, porque a fé é um dom, essa fé te traz para a realidade espiritual, para te mostrar que foi feito algo a teu respeito. E que a provação vai produzir perseverança na tua vida. E você vai se alegrar, você vai crer nisso. Você vai saber que a provação, que a tribulação que você está passando vai te produzir um efeito, vai produzir algo bom na tua vida. Você não vai ficar estagnado nessa provação, você vai avançar, porque você vai produzir perseverança. Porque a tribulação produz o efeito das aflições na mente do cristão, é torná-los pacientes. Com algumas versões da Bíblia fala perseverante ou paciente, porque a tribulação produz a perseverança ou a paciência em algumas versões. Então você vai vendo, irmãos, que na nossa vida esse processo é um processo difícil, mas é um processo necessário. Para que a gente venha crescer, para que a gente venha amadurecer na presença de Deus. É igual na vida, você é um bebê, depois você se torna uma criança, depois você se torna um junior, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião. Na tua vida você vai passando por processos que te trazem ao amadurecimento. Na vida espiritual também é da mesma forma, irmãos. Deus vai trazendo, Deus vai deixando na tua vida acontecer situações, amém? Para que você venha amadurecer, você vai passando por tribulações, você vai sendo aprovado até se tornar um obreiro totalmente aprovado pelo Senhor. Porque, amados, muitas das vezes a gente pensa que a provação tem a ver com o que Deus quer mostrar, que Deus quer saber de nós. Não, é o contrário, Deus quer mostrar para nós o que está dentro do nosso coração. Por isso que nós passamos por todo esse processo, nós passamos pela tribulação que vai gerar perseverança ou experiência, e depois que vai gerar a paciência, e depois a perseverança vai gerar a experiência. Então, amados, nós temos que entender esse processo na nossa vida e não murmurar. Nós temos que entender do processo mesmo sendo difícil na nossa vida e exaltar o nome do Senhor. Como fez Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram presos de forma injusta. Mas na prisão, em vez deles reclamarem, deles falarem que tinham sido injustiçados, não. Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor à meia-noite. Então eles não tinham nada para fazer na prisão. E o que eles estavam fazendo? Estavam orando e louvando ao Senhor. Até que de repente Deus fez algo sobrenatural sobre a vida deles. As cadeias caíram e eles foram libertos de forma milagrosa. Então, amados, não reclame, entenda o processo que Deus está fazendo você passar, aí agradeça a Ele, exalte o nome dEle e perceba onde Ele quer operar na tua vida e perceba onde Ele quer trabalhar na tua vida. Então nós estamos entendendo que a tribulação vai gerar, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, ou como eu li na versão ali da NVI, é o caráter aprovado. Amém? Então você vai entendendo que uma coisa vai chamando a outra, o tempo que você vai amadurecendo vai te levando para níveis mais profundos de entendimento no Senhor. Então eu queria que você entendesse nessa noite o que é perseverança. Perseverança ou paciência em algumas versões é um temperamento calmo, é saber esperar, é aquela pessoa que sofre males, mas sem murmurar ou sem ter descontentamento. Amém?
Então, amados, nós temos que entender o que a palavra está falando para nós. Muitas das vezes nós começamos a reclamar no primeiro minuto de atraso. Nós começamos a atrasar na primeira coisa que não dá certo. Esquecemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. E o propósito é crescimento na tua vida, é amadurecimento, é você crescer no conhecimento, é crescer no conhecimento dele, no aperfeiçoamento pessoal. E na primeira dificuldade nós reclamamos. Paciência e perseverança também é ter uma vida firme com Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Nós vemos hoje, amados, uma geração, pessoas marcadas pela desistência. Na primeira dificuldade as pessoas desistem, no primeiro obstáculo que as pessoas veem diante da tua vida, diante da vida deles, eles desistem, eles não persistem, eles não têm uma constância, eles não permanecem, irmãos, inabaláveis naquilo que Deus chamou. E acaba deixando de receber aquilo que Deus projetou para cada um deles. Então, amados, nós temos que entender que é necessário perseverarmos, é necessário sermos pacientes para aguardarmos o processo terminar na nossa vida e recebermos a recompensa que o Senhor tem para cada um de nós. Não podemos desistir, amado, não podemos desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que Deus nos convocou para estarmos unidos como igreja, como corpo, para realizarmos nessa terra, por mais que as dificuldades sejam grandes, por mais que muitas das vezes o mar se levante contra nós, tentando nos sufocar, tentando nos amedrontar. Então você precisa perseverar, você não pode desistir daquilo que o Senhor te chamou para realizar. Porque nós sabemos, amados, que o propósito que Deus tem para cada um de nós é único. O propósito que Deus tem na tua vida é único. O propósito que Deus tem na minha vida é único, independente do propósito que seja. Ele tem algo especial na tua vida para realizar e você precisa perseverar durante o processo. Durante a tribulação, quando a tribulação se apresentar, ou se ela já estiver se apresentando na tua vida, você precisa perseverar. Você precisa perseverar, porque a perseverança, amados, vai produzir a experiência, que é o caráter aprovado. E nós vamos ver lá na frente o que é o caráter aprovado, mas a paciência, a perseverança vai ser gerada no meio da tribulação. Amados, muitas pessoas têm se escondido, têm fugido da igreja porque não querem ser confrontados. É na igreja, irmãos, o ambiente que vai te confrontar para você ser aperfeiçoado. É na tua família um ambiente que você vai ser confrontado pelos seus familiares, por teu caráter ser aperfeiçoado. É no colégio um ambiente, é na faculdade, é no teu trabalho um ambiente que você vai ser confrontado por teu caráter ser aperfeiçoado e o teu caráter ser aprovado. Não é em outro lugar, mas as pessoas têm fugido de enfrentar a própria vida, porque se surge um problema aqui, ao invés de ter maturidade para resolver, ela foge para outro lugar e vai fugindo, mas o problema não vai sumir. O problema vai se apresentar todas as vezes que você estiver naquela situação. Então, amados, é necessário perseverarmos. É necessário sermos pacientes e aguardarmos aquilo que o Senhor projetou, o momento certo que Deus tem para a minha vida e tua vida, o momento certo que Ele vai agir, o momento certo que Ele vai fazer aquilo que Ele já projetou. Amados, então não desista, persevere e não desiste, pois há uma recompensa para você. Marcos capítulo 10, verso 28 e 30 diz: e Pedro começou a dizer para Jesus, a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Olha o que o Senhor Jesus Cristo respondeu para Pedro. Pedro estava preocupado com o que ele iria receber em troca, porque ele tinha negado a própria vida, ele tinha largado tudo, ele tinha largado as redes, ele tinha largado a profissão dele, ele tinha deixado de lado a administração da casa dele, da família dele. E ele pergunta ao Senhor Jesus Cristo o que ele iria receber. E o Senhor Jesus Cristo fala: não há ninguém que tenha deixado tudo isso para trás que não venha receber 100 vezes tanto já neste tempo.
e ainda mais no século futuro a vida eterna. Amados, então há uma recompensa para você. Não desista da tua caminhada, não desista do teu ministério, não desista da tua família, não desista da tua vocação. Há uma recompensa para você. Mas você precisa perseverar. Você precisa se manter firme, você precisa se manter na presença do Senhor, amados. Ao contrário, as pessoas têm se afastado da presença do Senhor. As pessoas têm buscado outras formas de se preencher, mas quando vê, aquilo não preenche o coração delas. Encontre, amados, a presença do Senhor, busque a presença do Senhor que Ele vai te preencher. Deus não vai te dar resposta para tudo, mas Ele vai te direcionar naquilo que você precisa fazer. Tem muitas pessoas achando que Deus é a lâmpada mágica, que Ele vai esfregar a lâmpada ali, vai sair um anjo, vai sair Jesus, vai sair o Espírito Santo para realizar os desejos dEle. Não. Deus não é a solução para tudo na tua vida. Você vai ver os apóstolos, você vai ver os cristãos, os nossos irmãos até hoje, muitos deles morreram e não viram algumas coisas acontecendo. Se você for ver em Hebreus, fala que Abraão não viu a promessa ser cumprida, Moisés também não tomou posse da terra prometida, mas eles viviam baseado na fé em Deus, então eles não viram tudo, então Deus não resolveu tudo na vida deles. Mas uma coisa eu tenho para te falar, que Deus é direção para tudo na tua vida. Deus não vai ser a solução para tudo não, mas Ele é direção para tudo na tua vida. E Ele vai te levar em um lugar seguro. Ele vai te levar mesmo em meias tribulações, amados. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração nesta noite. Mesmo em meia tribulação, mesmo em meia tempestade, Ele vai trilhar um caminho para você. E no livro de Naum, do profeta Naum, fala que Deus abre caminhos em meia tormenta. Então Ele vai te levar seguro em meia tribulação. A tua mente estará segura, o teu coração, as tuas emoções, a tua família estará segura, mesmo em meio às dificuldades da vida, porque Ele vai estar controlando, Ele vai estar cuidando de tudo a seu favor. Às vezes as coisas saem de perna para o ar, a casa fica meio desorganizada, mas Deus está no controle. Mas você não pode desistir da caminhada, você não pode desistir do teu chamado, você não pode desistir daquilo que Ele te projetou. Você precisa se manter firme, você precisa se manter constante, você precisa permanecer, você precisa se conservar, você precisa continuar, de alguma forma, alguma maneira, você precisa ficar e permanecer. Você não pode desistir. Porque senão o processo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ele não vai se completar na tua vida e você vai precisar iniciar esse processo do zero. Vai vir outra tribulação, que vai gerar na tua vida a perseverança e que vai gerar a experiência, outra tribulação que vai gerar a perseverança, que vai gerar a experiência, e a experiência vai gerar a esperança. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, amados, como diz a palavra. Nós não somos daqueles que voltam atrás, que olham para trás, porque o Senhor Jesus Cristo nos falou que aquele que olha para trás não é digno de estar com Ele, não é digno de pegar no arado, de continuar a obra dEle. Nós somos daqueles que creem e que avançam. Nós somos daqueles que entendem o processo e que buscam a orientação do Espírito Santo para entender o processo e no meio do processo glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, para que as coisas continuem sendo processadas na nossa vida, para que nós continuemos crescendo a cada dia a estatura de varão perfeito, até se tornar a estatura de varão perfeito na nossa vida. Então, amados, a paciência ou a perseverança produz a experiência. É o que está aqui no verso 4, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então a paciência vai produzir a experiência, o caráter aprovado que nós falamos. A perseverança do paciente na provação produz experiência, que é o caráter aprovado. Então, amados, a perseverança vai gerar em você a perseverança, a paciência na provação. Vai gerar em você a paciência, vai gerar em você a experiência, o caráter aprovado. E o caráter aprovado, irmãos, imagina o seguinte, que Deus está te provando. Deus coloca situações na tua vida para provar você, não para reprovar. As situações da tua vida, amados, vêm para mostrar o teu caráter.
Vem para mostrar o que tem de precioso dentro de você, não para desqualificar. Vem para mostrar o que não comporta mais, o que não cabe mais na tua vida como um cristão, como um novo cristão, mas vem para ressaltar aquilo que Deus colocou de precioso no teu coração e trazer à tona. A palavra traduzida como experiência, que é dokimen, no grego significa ensaio, teste ou exame completo pelo qual determinamos a qualidade ou natureza de uma coisa. Como quando testamos um metal pelo fogo ou de qualquer outra forma para verificar se ele é genuíno. Então, amado, a experiência, o caráter aprovado é para mostrar que você é genuíno. É para mostrar que você foi transformado pela fé. É para mostrar que você não vive mais, mas Cristo vive em você, como disse o apóstolo Paulo. É para encontrar dentro de você preciosidades que só o Senhor Jesus Cristo enxerga, só o Deus Pai, só o Espírito Santo enxerga. Então essa prova, amados, essa aprovação, esse caráter aprovado, essa experiência que você vai adquirir em meio à provação, em meio ali, perseverando no meio da dificuldade, paciente no meio da dificuldade, vai produzir esse caráter aprovado em você. E o caráter aprovado é para mostrar o que tem de precioso dentro de você. É para trazer à tona o que tem de precioso dentro de você. O significado disso, amados, é que longas aflições suportadas pacientemente mostram ao cristão quem ele é. Então perceba que longas provações, longas aflições, longos processos de dificuldade na tua vida não é para mostrar quem Deus é, não é para mostrar quem você é para Deus, não, porque Deus te conhece. Mas é para se revelar para você mesmo quem você é. É para mostrar para você mesmo que as aflições testam a sua fé e provam que você é filho e filha de Deus. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Porque Deus já te conhece, amado, Ele sabe. Ele sabe tudo que você tem, Ele sabe o que você pensa. Mas Ele quer mostrar para você mesmo quem é você. Ele quer mostrar para você mesmo as áreas que você precisa ser lapidado. Ele quer mostrar para você mesmo como você é precioso e o que você carrega de precioso dentro de você. As aflições, amados, fazem com que o cristão viva por fé e não por vista. É nas aflições, amados, é nas aflições que a gente aprende que nós não somos tão fortes assim. É nas aflições que a gente aprende que uma doença pode derrubar a gente. É nas aflições que a gente aprende que um Covid pode matar a gente, que uma gripe pode matar a gente, mas a gente é sustentado pela palavra, não por vista, mas por fé. A gente passou por essa pandemia, ainda está por aí essa pandemia, esse vírus, tem outros vírus surgindo, e isso não causa medo da gente sair na rua, porque a gente vive por fé e não por vista. Porque a palavra fala, amados, que 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. A palavra te garante, amado, que você é guardado pelo Senhor, não é pelo teu poder bélico. Porque a palavra diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ter o maior exército do mundo, amados, que você não está protegido, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas do contrário, você pode estar sozinho no deserto, que Ele vai te guardar. Como Ele fez com o povo de Israel. Amados, de dia tinha uma coluna de nuvem que protegia o povo do sol. E à noite tinha uma coluna de fogo que aquecia o povo e protegia dos animais ferozes que rodeavam eles no meio do deserto. Então Deus é a proteção, amados, é Deus que nos faz avançar, é Deus que nos ajuda, mas nós temos que entender esse processo. O processo da aflição que vai gerar perseverança, o processo da perseverança que vai gerar experiência, que vai gerar o caráter aprovado. O caráter que você vai encontrar dentro de você, que Deus vai te mostrar quem você é para Ele, como precioso ou quão preciosa é você para Ele. Mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que avançar. Nós temos que do caráter avançado produzir a esperança. Saber da esperança do que o Senhor Jesus Cristo deixou registrado para nós, deixou garantido para nós naquela cruz.
Mas eu queria falar com você nesta noite. Deus está espremendo muitas das vezes você como uma azeitona para tirar o melhor azeite de você. Deus está te passando muitas das vezes na fornalha, amados, para te purificar como ouro puro, para te trazer uma qualidade de ouro insuperável, para mostrar como você é precioso, é preciosa para Ele. Mas nós não podemos parar no processo por infantilidade. Amados, nós vivemos num tempo de infantilidade. Às vezes eu me paro vendo alguns programas assim, um marmanjo velho, 30, 40 anos, chorando porque não ganhou uma prova. Chorando mesmo, descabelar. Falei, meu Deus do céu. Eu vi um pastor famoso, a Daniela estava me mostrando os homens raízes e os homens de hoje em dia. Aí estava assim, choveu, estava uma poça d'água assim, 2 jovens, sem nenhum preconceito com os jovens. Estavam os 2 jovens assim, com um tênisinho bonito, todo arrumadinho assim, olhando assim para a poça d'água, aí vai, não vai. Vai, não vai, com medo de molhar o pé. Aí vem um homem raiz, sandália de dedo, barriguinha, não é? Andando no meio da água suja. Então, amados, nós temos que amadurecer. Às vezes o conforto, a comodidade que nós temos hoje está evitando que nós nos amadurecemos mais rápido. Então Deus quer forjar em nós um caráter aprovado. Deus quer mostrar para você quem você é, não é para Ele, Ele já sabe quem você é. Ele sonhou com você, amados, antes da fundação do mundo. Ele te projetou antes da fundação do mundo. E não tem a ver com o que Ele pensa a teu respeito. Tem a ver do que Ele quer que você entenda a seu respeito com Ele. Não é o contrário, Ele sabe teus pensamentos. Mas Ele quer mostrar o caráter aprovado dele em você. Ele quer mostrar algo precioso que tem dentro de você, que somente o processo vai te mostrar. Somente a tribulação, amados, passar pela tribulação, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, vai te mostrar o que tem de precioso dentro do teu coração. Não vai ser a murmuração, porque a murmuração chama murmuração, amados. Reclamação chama reclamação. Você vai estar trabalhando numa empresa, você começa a reclamar, vem uns 10 em tua volta rápido. Mas se você começar a elogiar, ninguém vai na tua. Você fica sozinho. E vem uns até para te contestar. Não é assim não, não é assim não, não é assim não, mas tem aquilo. É igual nós vemos hoje no país, amado, o país está melhorando, graças a Deus, e só tem pessoas para falar mas isso é ruim, mas aquilo é ruim, não, mas isso aqui está melhorando mais, deixa o mais para lá, vamos chegar lá no mais. As pessoas só veem o mais, é para não dar valor ao que está melhorando. Mas Deus, amado, Deus não tem mais conosco. Deus olha para as tuas potencialidades, Deus te olha com o que é precioso, que existe dentro de você. Mas você precisa passar por esse processo, você precisa se manter firme para chegar ao final do processo, porque Deus vai te levar para outra dimensão. Então você vai ver aqui Romanos 5, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, ou o caráter aprovado, e a experiência, ou o caráter aprovado, a esperança. Então nós precisamos trilhar esse caminho para chegarmos na esperança. E a experiência, amados, o caráter aprovado produz a esperança. O resultado da aprovação é produzir esperança. Mas essa esperança aqui não é algo natural. Porque o apóstolo Paulo está falando um pouquinho antes, capítulo 5, verso 1, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Ele está falando de coisas eternas. Ele está falando que a partir desse processo, amados, a partir desse processo, todo esse processo você vai chegar, você vai ter esperança. E essa esperança não está na vista, está no Espírito. Essa esperança está no Espírito, no relacionamento com Deus, porque tudo isso que nós estamos falando, essa resistência, amados,
Essa resistência para passar por tribulações, para entender, para viver, para ressignificar a mente daqueles traumas do passado, é somente o Espírito Santo que pode te dar. E ele vai finalizar falando isso, porque o amor de Deus foi derramado mediante o Espírito Santo. Ele fala aqui no verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então tudo isso que nós estamos falando é por meio do Espírito Santo. Amados, passar por tribulação é muito duro, é muito difícil, mas essa resistência, essa resiliência só vem a partir do poder e da força do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo fala, que na fraqueza ele era forte, porque era produzido nele, na fraqueza dele o poder do Espírito Santo operava por meio da vida dele. Então, amado, não é ouvindo coisas que não edificam, não é ouvindo músicas que não edificam, não é pensando, não é vendo filmes que não edificam, não é ouvindo pensadores que não edificam, mas sim pela palavra de Deus, pelo poder manifesto do Espírito Santo no nosso meio. Que essa resistência vai vir. Que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas, como disse o Senhor Jesus, que Ele mandaria o outro, que Ele mandaria o ajudador, o consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria daquilo que Ele falou. É o Espírito Santo. Mas Ele quer te levar a produzir a esperança de que o nosso Redentor vive, amados, a esperança de que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a igreja gloriosa dele, a esperança de que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. É essa esperança que vai estar imprimida no teu espírito, porque o Espírito Santo, amado, todo dia rega essa esperança. É essa esperança que o Espírito Santo todo dia rega na tua vida. A esperança da eternidade, a certeza da eternidade, como diz o apóstolo Paulo, porque nós já recebemos o penhor da nossa salvação. Efésios capítulo 2. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. E Ele comunica no nosso espírito que nós somos filhos. O Espírito Santo fala com o teu espírito, fala que você é filho, que você recebeu a marca dele e ninguém pode tirar essa marca de você. Você muitas das vezes pode querer sair da presença de Deus, mas você vai se encontrar como o salmista: para onde eu fugirei da presença do Senhor? Porque se eu vou no mais baixo, se eu vou no lugar mais profundo, ali Ele está. Se eu vou no lugar mais alto, ali Ele também está. Então não tem como eu fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor quer te falar nesta noite, amado, não desista. Não desista, porque o processo muitas das vezes é demorado, mas o efeito é grandioso. Porque Ele vai te trazer para outra dimensão. Você começa na dimensão física, na tribulação, na aflição, coisas que tocam o teu corpo, coisas que chateiam o teu coração, coisas que te deixam triste, e aquilo vai tomando outra dimensão até você chegar na esperança, que é a dimensão espiritual, que é a dimensão que Deus quer que você viva, que é a dimensão espiritual. Não viva por vista, não viva pelo que você vive, que você olhe, que você toque, não, mas viva pelo Espírito. Porque Deus pode trazer à existência as coisas que não existem, amados. Nós nos preocupamos muito com o que é material, porque nós somos materialistas. Eu estava ouvindo o Billy Graham, um pedaço de uma pregação do Billy Graham, ele fala o seguinte: nessa geração é muito difícil você ser cristão, claro, porque nós somos egoístas, secularistas. Nós pensamos muito no que é material, deixamos de lado o que é espiritual. Então é algo que vem contrário ao nosso espírito, é algo que vem contrário ao reino de Deus, o apego às coisas materiais em demasia, o apego acelerado, o apego aumentado às coisas materiais. Mas eu quero te dizer nesta noite que esse processo, amados, na tua vida vai produzir a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos outorgou, nos concedeu. Essa esperança não te decepciona. Eu queria finalizar com isso: a esperança em Deus, amado, não te decepciona. A esperança no Senhor Jesus Cristo não te decepciona.
A esperança em homens, sim, te decepciona, porque homens são falhas. Mas a esperança que você coloca em Deus, no Senhor Jesus Cristo, de forma sadia, de forma correta, fundada na palavra dele de forma correta, essa esperança não te decepciona. Porque essa esperança vem alimentar cada dia o teu corpo, o teu espírito, a tua mente. Você a cada dia é alimentado, amados. Você a cada dia é alimentado para mais um dia de provação, para mais um dia de luta, até que você vai enxergar ali o final daquela provação e aquilo vai produzir na tua vida maturidade. Você vai estar íntegro, separado para Deus. Hoje uma das grandes crises, amados, da humanidade é se separar para Deus. Você vai ver pessoas inventando desculpas para tudo, para estar dividido entre Deus e o mundo. Você vai ver o cantor da igreja falando, não, mas eu tenho meu trabalho, não é? Eu tenho que ir para o mundo secular. E daqui a pouco está cantando em noitadas, está cantando nisso, está cantando naquilo. Você vai ver ali as pessoas trabalhando também, não, mas eu tenho que ganhar meu dinheiro. Sim, mas Deus tem propósito na tua vida. O processo de Deus na tua vida, amado, tem propósito. Ele tem uma finalidade. Mas não desista. Não desista se você paralisou, se você entristeceu. Se você cansou muitas das vezes, não quero mais prosseguir, não, é muito duro para mim. Não desista. O Senhor Jesus Cristo falou para nós que no mundo nós teríamos aflições. Mas aí vale o mais. Mas ele falou, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. E o Espírito Santo dele, amado, está aqui para te ajudar. O Espírito Santo dele está aqui para te ajudar, para te auxiliar, para te ensinar todas as coisas. Para ensinar você a se portar no meio da tribulação. Eu não estou aqui desprezando, amado, o que você sente. A tribulação que você passou, que você passa, não. Eu estou aqui para te dizer que você precisa perseverar para você ter a tua recompensa. Não pare no meio do caminho. Porque Deus vai, a aprovação é para te mostrar o que tem de precioso dentro do teu coração. Ou onde o teu coração está, como o povo do deserto. A aprovação veio para o povo de Israel para eles verem que eles estavam com o coração em idolatria, em outros deuses. E Deus estava mostrando para eles, o coração de vocês não está em mim. Eu quero que você me ame, vocês me amem sobre todas as coisas, com todo o teu coração. Mas o teu coração está apontado para as coisas desse mundo. E eles passaram todo aquele processo no deserto, até que eles conseguiram perceber que o coração deles estava longe de Deus. O coração deles estava corrompido com as coisas do mundo. Mas, amados, nesta noite eu queria que você guardasse isso, que todo esse processo na tua vida, a tribulação, que vai gerar perseverança, que vai gerar experiência, que vai gerar a experiência, o caráter aprovado, que vai gerar esperança na tua vida. Não desista desse processo. Não desista daquilo que Deus já fez na tua vida até agora e fará muito mais. A palavra te garante, amado, que aquele que começou a obra é fiel e justo para completar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, dele é fiel, coloca a tua vida, a tua ansiedade, coloca o processo que você está passando, a tribulação que você está passando hoje nas mãos do Senhor, porque ele é fiel e justo para completar a obra na tua vida. Não se importe com as vozes. Muitas das vezes nós damos muita importância para as vozes, amados, para as vozes do mundo, para as vozes muitas das vezes da nossa mente tentando nos boicotar. Não, a chave está aqui na palavra. A chave está no relacionamento, que na aprovação, amados. O ouro, quando ele é colocado na fornalha, quando ele é colocado no fogo, quando o ouro é provado no fogo, aquele ouro fica mais puro ainda. Quando a azeitona é esmagada na prensa, dela sai o óleo. E o óleo, amados, o azeite, um tempo atrás era dinheiro. Era trocado como dinheiro, era remédio, era combustível. O azeite era quase tudo. Então, quando Deus tocar e deixar as coisas acontecerem na tua vida para você ser espremido, muitas das vezes, para você passar por uma dificuldade, é para teu crescimento.
Não fuja da dificuldade, amado, porque senão você vai voltar ao estágio zero do processo. E aquela tribulação vai voltar. E aquela tribulação vai gerar perseverança, vai gerar ali o caráter aprovado, a experiência, até gerar a esperança na tua vida. E lá no final você vai ver. Por que vai gerar esperança? Que você vai ver que a tua fé é forte. Que o teu Deus é poderoso, como disse Jó. Que ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. A tua experiência com Deus, amado, essa experiência que vai ser gerada, que é algo espiritual, não é algo material, vai mostrar para você que Deus é poderoso em todas as coisas. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, do que nós pedimos ou pensamos. Essa experiência com Deus vai fazer com que você entenda como funciona o reino dele. E você vai se tornando paciente. Aí você vai ter um exemplo perfeito que foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi uma das pessoas que mais sofreu nessa terra. E ele foi uma das pessoas que mais teve paciência. Porque a tribulação gera perseverança. A perseverança gera paciência. Você é perseverante porque você é paciente. Quem não é paciente, amados, não espera. Quem não é paciente não consegue perseverar, porque perseverar é quase que sinônimo de perseverança. E o Senhor Jesus Cristo perseverou. O Senhor Jesus Cristo não fugiu do processo de cruz. E ele completou a obra, ele sofreu naquela cruz por cada um de nós, amados. E eu queria que você guardasse no seu coração nesta noite. Não desista, porque você vai sair mais forte dessa dificuldade. Não desista, porque você vai sair fortalecido desse processo que você está enfrentando. Busca a presença do Senhor. Busca o auxílio do Espírito Santo, amado. Busca a força do Senhor na tua vida. Busca a palavra, leia a palavra, ore. Busca a presença do Senhor. Esteja comprometido com as coisas do Senhor. Não deixe de lado, não negligencie as coisas do Senhor, amado, porque você vai ser fortalecido. Porque, amado, Deus trabalha o conhecimento na nossa vida sobre o conhecimento. Então, quando nós somos criança, nosso alimento é de criança. Nosso alimento é um leitinho, leite de peito. Quando nós crescemos mais um pouquinho, nosso alimento começa a ser pastoso, é papinha. Quando nós crescemos mais um pouquinho, nós comemos coisas mais sólidas, mas nem tudo. Mas quando nós alcançamos alguma idade, nós chegamos na adolescência, nós precisamos de muita comida, porque nosso corpo se desenvolve muito rápido. E depois nós ficamos adultos, nós temos que maneirar muitas das vezes na comida, porque senão a gente cresce por lados, porque a gente não cresce mais para cima. Espiritualmente falando também é assim. Deus tem comida para todos nós, independente da nossa idade espiritual. Deus tem a papinha, Deus tem o leite, Deus tem a comida, tem pastosa, Deus tem ali o bife, Deus tem ali o banquete. Mas nós precisamos se submeter ao processo. Nós precisamos buscar a presença de Deus para que nós venhamos a vencer o processo, porque o conhecimento dele é sobre conhecimento. A criança recebe uma informação que o adulto não recebe. A criança recebe uma informação simplificada. Não pode. Por que não pode? Não faz sentido explicar para uma criança, para um bebê, que não pode. Só não coloca a mão na tomada. Não precisa explicar, mas o adulto precisa explicar. Então é conhecimento sobre conhecimento. Mas nós precisamos estar no processo. Nós precisamos deixar a palavra entrar no nosso coração e nós nos submetermos à palavra, nós deixarmos de lado as mentiras que o inimigo tem inventado. Os modismos que o diabo tem inventado, modismos passageiros. Porque tudo passa, amados, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é atual, a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Ela não passa, ela é poderosa. Ela é poderosa para nos ensinar todas as coisas. Ela é poderosa para nos revelar os pensamentos, os conceitos, tudo que nós vivemos hoje. Mas nós precisamos nos submeter a esse processo. E não desista. Eu queria pedir que você levantasse comigo, você que está em casa também.
Você que ouviu essa mensagem, você que vai ouvir essa mensagem, você colocasse a mão no teu coração, você fizesse uma oração nesta noite comigo, você que está passando por uma tribulação, você que está passando por momentos difíceis na tua vida, não desista, porque o Senhor vai te ajudar a chegar à fase final desse processo. Não desista, porque Deus tem promessas na tua vida e Ele vai te recompensar. Não desista, se apegue à presença dEle, se apegue à presença do